Oi, pessoal! Eu vou mostrar para vocês como a gente trabalha com escadas e com arquivo de modelo de arquitetura. Eu vou criar um novo projeto e nesse novo projeto eu vou apertar o N para configurar as unidades para centímetros. E aqui na elevação sul eu vou configurar os níveis. O nível 1 para o nível 0, o nível 2 para 280, cota 280. A minha escada ela vai ficar do nível 1 ao nível 2, então vou mostrar para vocês algumas funções aqui e algumas possibilidades de desenho de escada. A ferramenta de escada a gente encontra aqui no item arquitetura, escada, e a gente vai escolher aqui, ó, nível base. Essa escada vai ser construída do nível base 1 até o nível superior 2. É uma escada que a gente vai utilizar o lance de 100, o centro do lance para fazer o desenho da escada, ou seja, a linha que eu clicar, que eu defini na minha tela, vai ser o centro dessa escada. E ele entra no modo de criação e edição de escadas aqui, olha, que fica nessa cor azul. Eu tenho aqui algumas opções, eu vou começar com essa primeira opção, executar. Essa opção é bem interessante porque eu definindo aqui a largura do lance da escada, eu vou pôr 1,20 m, ou seja, 120 centímetros. Eu vou clicar no primeiro ponto e ele vai indicando quantos degraus eu preciso para construir a minha escada para vencer aquele lance. Então, vejam ali embaixo em cinza está escrito 14 criados pelo espelho do degrau, um faltando. Se eu vier até o final, ele vai criar os 15 e ele indica aqui os degraus, os espelhos, que são os espelhos que definem a altura, os desníveis, quantas alturas essa escada precisa vencer. E se eu for na opção aqui da elevação sul, ele está mostrando aqui como que essa escada está aparecendo. Feito isso, eu ainda estou no modo modificar, criar escada. Esse azul ainda está aparecendo. Quando eu der o confere aqui, olha, nome OK, ele vai estabelecer então essa escada com a representação técnica dela. Se eu vier na vista 3D, eu vou ver que ele criou a escada e criou também aqui os guarda-corpos. Esses guarda-corpos, eles podem ser apagados, eu vou apagar um pouco para ajudar aqui o entendimento. E o tipo de escada que ele criou depende da família aqui, que foi escolhida aqui. Então, eu tenho escada montada, escada moldada no local. Tenho algumas escadas que estão neste meu arquivo de modelo. Toda vez que eu faço uma escada, eu posso configurar também aqui o número desejado de degraus, a profundidade real do piso, eu posso alterar aqui o valor, caso eu queira fazer uma escada com um piso maior, por exemplo, 27, e aí todos esses ajustes eles vão aparecer também aqui em planta. Se eu quiser criar uma escada, porém não uma escada de um lance só, eu posso ir na ferramenta de criar escada, posso ajustar as configurações que eu desejar, por exemplo, ele vai mostrar aqui a altura real do espelho para eu conseguir ter um tamanho de espelho dentro dos parâmetros bons de conforto. Eu vou colocar 16 espelhos para que a altura real de cada espelho fique com 17,50. E aí eu vou dar a aplicar e eu vou começar a construir a minha escada. Então, no caso de uma escada de 16 espelhos, o procedimento é exatamente o mesmo. O que acontece é que algumas vezes eu posso querer que essa escada não seja de um lance só. Eu entro na ferramenta de escada e escolho o desenho do primeiro lance. Clico no primeiro ponto e clico, por exemplo, no segundo ponto, depois de 8 espelhos criados. Ele fala 8 criados, 7 faltando. Agora eu vou criar o segundo lance da escada. Se eu quiser uma escada em L, então se a minha escada tinha 1,20 m, a minha escada em L eu vou fazer aqui com 60. Basta eu clicar aqui no primeiro ponto do segundo lance e ele vai então fazer a minha escada em L. Eu vou dar o OK e ele vai ajustar a representação dessa escada. No nível 2, a representação da escada já não tem as linhas tracejadas, porque as linhas tracejadas indicam os degraus que estão acima do plano de corte, e olhando no nível 2, a gente tem a visualização em vista de todos os degraus. Então, ele organiza aqui a representação para mim.
Se eu ainda assim quiser alterar alguma coisa, algum detalhe na representação, eu posso fazê-lo manualmente. Então eu tenho 3 escadas aqui, posso escolher sem os guarda-corpos e eu tenho então a minha escada em L. Escada essa que eu posso mudar aqui o tipo de ilha que está gerando essa escada e ele automaticamente já vai reconsiderar esse novo tipo para a construção do desenho da escada, considerando aquela quantidade de degraus já estabelecidas inicialmente. Vou criar uma outra escada, uma escada de 2 lances, de tal modo que o segundo lance não esteja muito próximo. Olha, o segundo lance ele vai estar, inclusive, com uma determinada inclinação. Aqui eu posso pôr 45 graus. E aí vocês vão ver que ele vai adequar o primeiro lance e o segundo lance, criando um patamar para essa escada. Esse patamar ele fica conectando esses 2 lances e aparece nas 2 plantas. Do mesmo modo, se eu quiser fazer uma escada em U, basta eu criar essa escada e depois posicionar essa escada de outro jeito. E eu tenho então aqui a escada em U. Aqui na arquitetura escada, quando eu vou criar, ao invés de eu usar a opção executar, que ele executa algumas escadas mais convencionais, eu tenho essa última opção aqui que é criar croquis. Então, quando eu quiser desenhar uma escada diferente, eu vou nessa opção criar croquis. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui, olha, eu vou fazer uma linha. Essa linha eu vou utilizar para fazer um espelhamento. Eu vou selecionar essa linha, espelhar, desenhar eixo. Eu vou desenhar um eixo aqui de espelhamento e ele vai construir essa linha espelhada. Essas 2 linhas, elas são do tipo limite. Quando eu as desenhei, eu escolhi a opção limite, ou seja, elas vão configurar o desenho dessa escada. Depois eu vou na opção espelho e vou desenhar aqui os espelhos dessa escada. Eu vou desenhar 9 espelhos. Não preciso ter tanta preocupação se elas vão ficar equidistantes, porque com a opção da cota, eu posso passar uma linha de cota por todos eles, fixar uma linha de cota aqui e assim que eu fixei, clicar nessa opção EQ, de equidistante. Após isso, eu posso apagar, porque as linhas já estão posicionadas. Quando eu criei essas linhas, eu estava na opção espelhos, ou seja, eu estou indicando quais são os espelhos dessa escada. Além disso, eu vou escolher essa opção caminho da escada, pegando do meio até o meio, que é para indicar o sentido de subida dessa escada. Feito isso, eu tenho a escada que ela vai ter um desenho não convencional. Essa escada ela está configurada do nível 1 para o nível 2. Eu vou atribuir o nível superior para nível 1 também. E o deslocamento superior eu vou por 150. Ou seja, é uma escada que ela não vai vencer o desnível inteiro de um pavimento 1 para o pavimento 2. Mas ela vai vencer um desnível de 150 centímetros. Com isso, eu tenho o número real de espelhos, 9, e ele está calculando a altura real do espelho para 16,67, o que ficou muito bom. Eu vou aplicar, eventualmente, se esse número desejado de espelhos estiver diferente, eu posso colocar 9 também, e então eu tenho essa minha escada. Quando eu dou o concluir o modo de edição, ele vai gerar a escada e acertar a simbologia dessa escada aqui. Vejam que ela está subindo, ela abre o desenho do degrau na medida que sobe, e se eu quiser fazer o inverso, inverter o sentido de subida da escada, basta depois dela pronta eu vir nessa setinha e ele faz a inversão de modo que eu tenho a parte mais larga do degrau na parte de baixo. E do mesmo modo, eu tenho o tipo de escada escolhido que vai definir quais são as partes e quais os materiais que vão ser atribuídos a essa escada. Então, nós fizemos as escadas básicas, padrão, aqui com a opção de executar e a escada por croquis. Porém, existe um meio termo que é, eu posso pegar uma escada que eu criei como aquela escada com a opção executar, em que ele já tem algumas escadas prontas. Eu posso ir no editar escadas e no editar escadas eu posso selecionar um elemento dessa escada e converter com base no croquis. Quando eu faço essa alteração, ele agora permite que eu dê 2 cliques e faça a alteração do desenho desse patamar, no caso que foi o elemento que foi convertido. Se eu escolher limite, eu posso então desenhar aqui uma outra coisa, fazer um outro desenho do limite desse patamar. E então eu tenho uma escada personalizada, uma escada em que eu editei o desenho desse patamar. E eu posso fazer isso com os demais elementos da escada também.
Então, se eu quiser converter esse lance de degraus aqui, quando eu der 2 cliques, ele passa a ser editado pelo critério de croquis, de tal modo que, se eu alterar o desenho desse croquis e dessas linhas que representam os espelhos, os degraus da escada, eu vou conseguir fazer um desenho personalizado e a minha escada vai ter o desenho que eu optei. Então, nós vimos algumas escadas prontas, escadas totalmente feitas pela opção de croquis e escadas que foram geradas automaticamente e depois convertidas para a opção de croquis para que pudesse ser feita a edição e daí dos elementos da escada. Ok, pessoal? Um abraço!